Olá, quinto ano. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. É estudar a língua na página 67. Na aula anterior, vocês fizeram a leitura e interpretação do texto do bisavô e a dentadura. Hoje nós vamos falar um pouco como esse texto revela os costumes e as tradições mineiras, como o gosto de reunir a família em volta da mesa na hora das refeições, o prazer de saborear a comida caseira, os pratos típicos, os doces. Mas o texto também revela um pouco do jeito de falar das pessoas de Montes Claros. Então aí nós vamos abordar a questão do vocabulário dessa região típica aí de Minas Gerais. Hoje a professora fez uma aula diferente. Eu preparei esse slide e coloquei algumas palavras aí, vocabulário típico dos mineiros, né? Só para ilustrar um pouco o que nós vamos fazer. Então aí, o jeito mineiro de falar, olha para você ver. Então, como os mineiros falam? Ó, pra você ver. Presta atenção. Presta atenção. Deixa eu falar com você. Deixa eu falar para você. As uvas, eles falam as uvas, eles juntam tudo. Bom demais, é bom demais. De você, eles falam doce. Para você, você. Com você, com C. Então aí a gente percebe que é típico da região mineira. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o exercício 1 e 2 da página 67, que vai retratar o que a gente está trabalhando aí, o vocabulário dessa região de Montes Claros. Tá? Então, faça o exercício para depois nós corrigirmos. Em seguida, nós vamos para o próximo slide. A linguagem faz parte de nosso dia a dia. Comunicamos-nos das mais diversas maneiras, por isso não há modelos definitivos de comunicação, ou seja, as pessoas usam a linguagem de maneiras diferentes e em diferentes contextos. Os brasileiros, eles falam a mesma língua, a língua portuguesa, mas ela não é falada do mesmo modo por todos. E essa variação no uso acontece devido a vários fatores, como a diversidade cultural do país, o grau de escolaridade, o grau de familiaridade ou intimidade entre as pessoas que se comunicam. Então, aí, a diversidade cultural do país. Pessoas de Minas Gerais vão ter uma pronúncia própria daquela região. Pessoas que vivem na região Nordeste vão ter uma pronúncia própria daquela região. E assim sucessivamente. O grau de escolaridade. Na escola, as pessoas aprendem a linguagem culta, né? A linguagem formal. Então, eu uso essa linguagem onde? Nos trabalhos escolares, quando eu vou conversar com a diretora, quando eu vou fazer uma produção de texto. Não há uso de gírias, né? O grau de familiaridade ou intimidade entre as pessoas que se comunicam. Em família ou em amigos, nós usamos uma linguagem de maneira bem mais descontraída, sem muita preocupação com essa norma culta, com essa linguagem formal, né? Mas quando a situação não permite essa intimidade, nós utilizamos a linguagem formal. Linguagem coloquial ou informal. A linguagem coloquial ou informal não segue com rigor as regras gramaticais. Normalmente contém gírias, expressões regionais e populares. Usamos essa linguagem no nosso dia a dia. Exemplo: como vocês se comunicam nas redes sociais? Veja aí, vocês acabam fazendo várias abreviações, né? E depois que acaba o jogo de futebol, como que eu me comunico com essas pessoas? Então, existe o uso de gírias. Na própria produção de texto, quando vocês escrevem, nós percebemos e identificamos uma linguagem, às vezes, coloquial. Por exemplo,
O menino está caminhando na rua. Então, o aluno vai lá e escreve: o menino está caminhando na rua. Então, faz abreviações. Então, coloca essa linguagem aí coloquial também nas produções de texto. A linguagem formal é aquela utilizada para escrita, por ser baseada na gramática, onde as regras, a ortografia, o uso correto das expressões estão sempre presentes. Usamos muito quando escrevemos um bom texto, quando conversamos com a diretora da escola, em situações formais onde não há uso de gírias, né? Falando também sobre política num canal de televisão, numa carta de reclamação para um político, apresentação de trabalhos escolares, em produções de textos, enfim, em várias situações nós usamos a linguagem culta ou formal. Resumindo a nossa aula de hoje, eu coloquei 2 exemplos aí na escrita para vocês perceberem o uso da linguagem formal e informal. A gente está muito cansado. Aí nós percebemos que não tem o uso do pronome a gente e o está, em abreviação tá. Então, como é que fica isso na linguagem formal? Nós estamos muito cansados. Então, aí nós usamos aí o pronome nós e o verbo estamos, né? Então, tem a concordância aí do verbo também. Caramba, estou perdido e não sei chegar na padaria. Então, estou perdido e não sei chegar na padaria. E aí, como você anda? Olá, como você está? Então, percebam nas escritas que vocês fazem no dia a dia, em salas de aula, vocês acabam colocando tanto a linguagem formal como a informal. Então, fiquem atentos nas produções de texto que vocês fazem para que isso não ocorra mais. Então, eu vou usar sempre o pronome de acordo com o verbo, ok? Façam o exercício da página 68, que é a leitura, que na verdade é um resumão que a professora acabou de falar nessa aula, e os exercícios da página 69. Na página 70, vocês podem fazer o ortografar, que está pedindo 5 palavras que tenham a letra inicial com o mesmo som das letras destacadas. Então, a primeira palavra é poço. É o C cedilha. Lembrando, não se escreve, não se inicia nenhuma palavra com C cedilha. Aí no 2, carro, é o R dobrado. Então, eu quero que vocês escrevam 5 palavras em que esse R tem som forte, né? Bisavô, aí o S está entre vogais. Então, tem som do que aí? Então, vocês vão escrever mais 5 palavras que iniciam com esse som, né? Tem som bisavô, né? Verifiquem o som para identificar se tem som de S ou se tem som de Z, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais. Fiquem com Deus. Um beijo.